Então, oficialmente, bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, todo mundo. Bom dia, pessoal. E uma honra muito grande estar com dois amigos aqui, né? O casal que, desde a minha adolescência, eu sempre admirei. Thaís, eu sempre admirei desde a minha adolescência. E depois da faculdade, sempre admirei os dois pela dedicação e pela competência que os dois sempre tiveram, né? E sempre foram, para mim, sempre foram um objetivo a se seguir, aquela de vai na deles, que a deles é boa pra caramba. Mantém essa ideia aí, que a deles é boa pra caramba. Então, agora, nessa altura do campeonato, tenho certeza que para eles vai ser excelente também. Então, sem puxa-saquismo, mas é a pura verdade, né? Então, bom, para começar, queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da formação de vocês, né? E aí, digo em questão de escola, ali, sim, né? Ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, pós e tudo mais que vocês fazem. Beleza. Começo? Bom, obrigada, Júlio, pelo convite. A gente se conhece há muito tempo e fazer essa imagem de boa estudante, boa profissional para os amigos é mais complicado, né? Porque os amigos estão te acompanhando de perto. Isso não é um percurso simples, não é fácil. É um percurso que tem seus altos e baixos, né? Tem suas dificuldades. Eu espero compartilhar hoje também isso, né? Porque eu não conheço carreira profissional nenhuma que foi mar de rosas o tempo todo. Assim, para mim, isso não existe. A pessoa que falou isso está vendendo uma mentira. Não acontece. Sempre tem seus altos e baixos e a sorte é quando a gente tem mais altos do que baixos na trajetória, né? Okay. O meu ensino médio eu fui no colégio de aplicação da UERJ. Eu comecei lá no ensino fundamental 2 e fiz o ensino médio lá. E foi lá que eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com a biologia, porque eles ofereciam um programa assim, de mini estágio que eu fiz na UERJ, né? Era um colégio de aplicação da UERJ, eu fiz um mini estágio no laboratório da UERJ. E lá eu comecei a ter algum contato com o laboratório. Escolher a carreira não foi uma coisa fácil. Eu era daquelas alunas que gostava um pouco de tudo. Sim, então sempre fui muito estudiosa, de tirar boas notas e tal. Algumas disciplinas mais do que outras, né? Mas eu gostava de muitas coisas, então escolher não foi fácil. Essa oportunidade de fazer um estágio meio que esclareceu um pouco o caminho, do tipo, isso aqui é uma coisa que eu gosto mesmo, dá para investir. E dali eu escolhi para fazer biologia. Fiz biologia na UFRJ. E depois eu fiz mestrado também na UFRJ. Fiz biologia com especialização em genética. Aí fiz mestrado na microbiologia e doutorado também na microbiologia. Sim, resumindo a trajetória, foi essa. E aí, agora Davi, Então, detalhe. Eu sou de Campo Grande, da Zona Oeste, então eu fiz o meu ensino médio numa escola particular de lá, era uma das melhores escolas do lado do núcleo de Campo Grande. Eu fiz meu ensino primário numa escola municipal e aí consegui uma bolsa quando fui para a quinta série, tive a quinta série, eu consegui uma bolsa para essa escola. Eu fiz até o terceiro ano lá. E aí eu sempre pensei em fazer medicina, mas eu gostava muito de ciência. Meu pai é veterinário, ele trabalhou 30 anos na Fiocruz, então eu tive muito contato com a Fiocruz, então passei colando de férias lá, coisa e tal, coisa de laboratório. Então eu sempre gostei muito de ciência e eu queria fazer medicina. Não sei se vocês vão lembrar disso, não sei nem se eram nascidos, na verdade, mas na época, assim, no anos 2000, virada do milênio, coisa e tal, tinha toda a história do genoma humano, que ia ser publicado, não ia, vão sequenciar, não vão sequenciar. Teve a novela do Clone, que tinha o Dr. Albieri, não sei, teve aquela coisa de genética que ficava na minha cabeça. Passou.
Assim, ufa! Aquela coisa de genética ficava na minha cabeça, então eu queria fazer medicina para ser geneticista. E aí um professor de biologia, isso me marcou muito, um professor da biologia me falou que o médico aplica o que o biólogo descobre. E eu não queria aplicar, eu queria descobrir. Aí eu resolvi fazer biologia. Aí eu fiz biologia na UFRJ, também fiz especialização, mas ênfase em genética, e fiz mestrado e doutorado em bioquímica. Foi quando a gente se separou da pós-graduação. Nos separamos por um bloco, né? Porque a bioquímica é no bloco H e a microbiologia no bloco I. São vizinhos. São vizinhos. A gente almoçava junto, basicamente, todo dia. Eu fiz mestrado e doutorado em bioquímica. Quando eu terminei o doutorado, eu fiz um pequeno pós-doc, um pós-doutorado em bioquímica também. E aí, hoje eu sou professor da faculdade de farmácia, lá da UFRJ também. Então, a história rápida é basicamente essa. Uma história rápida, mas nada simples, né? Não. Rápida contando, né? Mas a gente é bom lembrar aí que a biologia são 4 anos de formação, né? Se você faz no período programado, você tem 4 anos de faculdade, mais 2 anos de mestrado, também se você consegue fazer no período planejado, mais 4 anos de doutorado. Então, a gente fala numa frase só, né? Fiz graduação, mestrado e doutorado, mas isso é uma década. São 10 anos. Né? São 10 anos nessa brincadeira aí. Pois é bacana falar, o que eu acho maneiro da história de vocês dois é que vocês foram emendando uma coisa na outra, né? Assim, vocês foram saíram da faculdade, foram para o mestrado, foram para o doutorado, né? E isso foi uma opção, né? Vocês tiveram que abrir mão de muitas coisas para vocês conseguirem chegar nesses 10 anos aí, fazendo a formação completa. E também hoje, extremamente, a recompensa é muito maior, né? Eu costumo brincar com alguns alunos meus quando falam sobre, tipo, no ano de vestibular, né? Eu fui para a faculdade, fui para uma festa ontem, eu tipo, tô doido para ir para uma festa. Eu falo, cara, olha só, entenda que nenhuma festa supera a chopada da faculdade. Se é para ter isso, espera para ter chopada. É um bom ponto de vista. Né? E pensando no coisa de vocês, é a mesma coisa. Assim, vocês abriram mão de muita coisa durante esses 10 anos, e aí eu acompanhei, eu vi vocês abrindo mão de muita coisa durante esses 10 anos, mas hoje, em compensação, vocês têm a mesma idade que eu, basicamente, vocês têm uma vida estável, vocês estão numa profissão que vocês buscaram e são líderes nisso, né? Vocês são donos da coisa, basicamente, né? Então, isso é bem bacana, assim. Mas é isso mesmo. Um objetivo, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, sabe? Você tem que ficar um tempo correndo, porque se você perguntar para minha família, era isso, assim, vários aniversários de família eu não fui, porque estava fazendo coisas no laboratório, na época que a gente podia sair de casa e ir pro laboratório, né? Tava fazendo coisas no laboratório, tava pesquisando coisa em casa, tava virando noite fazendo alguma coisa, tava me preparando para mandar um trabalho para algum congresso, sabe? Tem vários momentos de entregas de trabalhos nesse meio tempo, né? Então, tem vários limites que você tem que ir respeitando e muita coisa que você tem que estudar nesse meio do caminho, assim. O meu dia não tem mais que 24 horas, né? Eu tenho que organizar as coisas nas mesmas 24 horas que todo mundo. E nesse tempo de formação, ainda mais, você tem que se dedicar mesmo. Acho que esse é o ponto, priorizar. E entender que não é jogo rápido, é um investimento de médio prazo. Eu acho que a gente depende muito do objetivo que você quer ter. Essa coisa de fazer encadeado, se você chega na faculdade com o objetivo da vida acadêmica, né, de ser um pesquisador ou um professor universitário, se você tem isso na sua cabeça, você não tem muito tempo a perder, porque se você faz a graduação, vai para o mercado de trabalho, e depois você resolve que você vai fazer um mestrado, doutorado, bem ou mal esse tempo você perdeu, porque você não estava na faculdade produzindo artigos científicos ou melhorando o seu currículo. E no final, a área é muito competitiva. O meu programa de pós-graduação que eu fiz, ele deve formar uns 30 doutores por ano. Mas o mesmo local abre uma vaga por ano, na média, no máximo. Então, você tem 30 pessoas formadas para uma vaga no final. Estou falando naquele instituto. Obviamente, você tem vagas abertas em outros institutos e em outras universidades.
Mas se você quiser ficar no mesmo local, você bem está competindo com 30. E é cumulativo, né? Esses 29 que não passaram esse ano vão tentar no que vem também. Então, é competitivo. Assim, no Brasil, a gente tem muito poucos doutores, né? Infelizmente. Poucos doutores e poucas vagas para doutores, né? Foi disjunto. Mas... E a gente viu uma boa expansão disso. A expansão das universidades, quando a gente estava, durante esse tempo que a gente estava na faculdade e na pós-graduação, teve muita interiorização das universidades, então teve muita abertura de vaga. Então, quem estava disposto a desbravar o interior conseguiu posições muito boas. Então, se você tem que sair do centro e ir para o interior, uma universidade estava surgindo, Divinópolis é um exemplo. Eu fui lá um tempo atrás, uma universidade toda nova, na cidade de Divinópolis. Em Minas Gerais. Novinha, e recebeu muita gente nova também, professores novos que foram contratados para iniciar aquele curso. Então, deu uma boa expandida. E a gente ainda tem, o que eu acho que falta hoje é iniciativa privada, ainda absorve muito pouco mestre doutor, né, indústria, e a gente tem muita pouca pesquisa e desenvolvimento financiado com dinheiro privado. Então, as empresas privadas, elas preferem comprar o que está sendo feito na parte pública, né, as pesquisas da universidade, do que investir. Então, a gente tem menos espaço para os doutores. Meio que terceirizam seu desenvolvimento de novos produtos para as universidades, né? E acaba que essa pesquisa é feita dentro da universidade, eles não pagam para fazer dentro da própria indústria. Com algumas exceções, claro, mas no geral é... Pois é, e aí assim... Interiorização, eu acho que isso é uma boa para outras carreiras também. A gente, nascido e criado no Rio de Janeiro, que é uma metrópole, a gente só vê esse modo de vida como possível. E eu acho que é uma boa ideia, especialmente agora que tem o SISU, né, que as vagas são muito ampliadas, você consegue fazer uma prova, um concurso de acesso para uma outra cidade sem sair da sua cidade, né? Uhum. Eu acho que pensar em se mudar de cidade é uma boa possibilidade, é uma coisa que, na minha época, eu não pensava muito, mas eu acho que essa geração deveria pensar mais, assim. A gente tinha que escolher, né? A gente tinha que escolher, porque se você quisesse estudar em São Paulo, você tinha que ir para São Paulo para fazer a prova, né? Então, só isso já era um enorme limitante. O que foi, na verdade, foi o que me fez travar de fazer o mestrado, porque a minha pesquisa na época da história, né, que eu terminei a minha graduação, eu só tinha se eu me mudasse para o Rio Grande do Sul, que era o único local do Brasil que tinha aquela porcaria que eu estava estudando. E aí eu já estava trabalhando, eu abri mão. Falei, não, depois eu volto de outra maneira. Então, assim, realmente, hoje eles têm umas chances diferentes, né? Hoje é bem interessante. E aí, vocês meio que já falaram o que fez vocês escolherem a carreira, né? Mas aí a minha pergunta vai assim, mantendo essa ideia da carreira, mas o que fez vocês escolherem a continuação? Continuar no mestrado, continuar no doutorado, e dentro da questão do mestrado e doutorado, como vocês escolheram aí essa parte da carreira de vocês? Eu de novo? Eu posso falar, então. Então, como eu falei, eu sempre gostei muito da parte científica. Embora eu não tivesse muito conhecimento, nunca tivesse especificamente entrado no laboratório, diferente da Thaís, que já tinha feito isso no ensino médio, eu sempre quis carreira científica. Eu entrei para biologia para isso. Que eu acho que quem pensa nesse tipo de carreira, biologia seria a melhor graduação para fazer, porque te dá uma visão mais ampla do mundo como um todo. Embora você possa ser cientista fazendo farmácia, fazendo medicina, fazendo qualquer curso dessa área, falando de ciências da vida, né? A biologia te dá uma visão mais ampla. Farmácia você vai estudar, é um curso, entre aspas, te forma para uma profissão, não para o mundo acadêmico, de certo modo. Embora você possa se desviar para isso. Então, eu sempre quis fazer isso. Então, eu entrei pensando, e quando eu entrei na graduação, na biologia, no terceiro período, então, no segundo ano da faculdade, eu procurei um laboratório para fazer estágio, iniciação científica, e fiquei nesse laboratório direto. Então, eu gostei do que eu escolhi. Escolhi meio que aleatório, porque, como a Thais falou, também eu gostava de muita coisa. Então, o primeiro laboratório que eu procurei era uma coisa era fisiologia renal, então era entender como é que os rins funcionam.
Eu parei no laboratório, o laboratório estava fechado, e aí tinha um símbolo de perigo radioativo na porta, que me assustou um pouco. Aí eu desisti, e eu fui trabalhar com bioquímica de insetos. Então, uma coisa que não tinha nada a ver, basicamente. No final, eu trabalhei com um monte de material radioativo. Não adiantou nada. E aí eu escolhi, gostei do que eu estava fazendo. Meio que eu entrei para a faculdade sem querer assim, eu quero trabalhar com tal coisa. Bom, eu gostava do projeto Genoma, só que ele foi publicado 3 anos antes de entrar na faculdade. Acabei trabalhando com o projeto Genoma de inseto, no final das contas. Então eu gostava de genética e acabei escolhendo mais ou menos por aí. Mas acho que eu faria qualquer coisa nessa área. Assim. Não faria ecologia, porque eu não gosto muito, mas na parte de biologia celular, e biologia molecular e genética, eu acho que eu escolheria qualquer coisa aí. E aí eu fui para esse lado da bioquímica, porque era o programa de pós-graduação onde meu laboratório se incluía. Então era o caminho natural. Assim, todo mundo que fazia iniciação científica naquele laboratório acabava seguindo por esse caminho, se quisesse prosseguir. E por que eu fiz o mestrado e doutorado? Porque se você quer ser um pesquisador, que era o meu objetivo na faculdade, é esse caminho que você tem que fazer. Você não vai conseguir ser um pesquisador antes de terminar o seu doutorado. Assim, você é pesquisador nesse processo. Você está sempre pesquisando. Desde que você está na iniciação científica, você já é um pesquisador, por assim dizer. Mas para você conseguir uma posição, um emprego como pesquisador, especialmente numa empresa pública, você tem que ter um doutorado. O mestrado você também consegue, mas pelo menos o mestrado você vai precisar ter para conseguir... A meta é conseguir o doutorado. A meta é conseguir o doutorado. Então, esse é um caminho natural. Thaís? Eu escolhi microbiologia porque eu sempre gostei de coisa pequena, assim. Eu sempre me fascinei com esse universo que a gente não consegue enxergar. Tipo, existe todo um universo debaixo dos nossos narizes e a gente não consegue enxergar, assim. Eu sempre achei isso muito interessante. Então, eu sempre gostei do microscópio, do ver o que ninguém estava vendo. Então, a microbiologia sempre foi uma coisa que eu gostei. Mas, para mim, não era óbvio que eu ia ser pesquisadora, que eu ia trabalhar com pesquisa sempre, não. Eu entrei para biologia porque gostava da microbiologia, era o tema que eu fiz esse estágio de pré-iniciação científica, quando eu estava no ensino médio. Então, eu gostava do pequenininho, beleza. Entrei meio que, assim, cogitando fortemente para a licenciatura. Porque a ideia era assim, professor tem vaga, né? Como professora eu consigo trabalhar e vou fazer licenciatura, mas na UFRJ você divide em bacharelados e licenciatura no meio da faculdade, ou pelo menos era assim no nosso tempo, né? Você entrava para fazer a graduação e depois você falava isso? Você tem um ciclo básico de 2 anos, e aí depois você escolhe ou licenciatura ou 5 bacharelados. Que são... De novo, não sei se ainda está assim, tá? Eu acho que ainda é assim. Biologia marinha, genética, que foi o que a gente fez, botânica, zoologia e ecologia. Ecologia. Era uma dessas áreas que a gente podia escolher. Então, eu entrei, passei 2 anos para optar depois, com uma forte possibilidade de fazer licenciatura. Mas nesses 2 anos, eu também estava fazendo estágio de iniciação científica, né? Imagina, eu fiz um estágio no ensino médio. Então, assim que eu entrei para a graduação, eu falei, cara, não posso perder tempo, eu tenho que engatar logo em outro estágio, porque senão eu vou começar a esquecer o que eu já aprendi. Quero continuar, né? Tô aquecida, vamos embora. E aí eu fiquei 2 anos no laboratório e percebi que eu queria fazer mestrado e doutorado para enveredar para a área acadêmica. Aí eu desisti de fazer a licenciatura, fiz bacharelado em genética, e nesse mesmo sentido, assim, eu vou continuar mestrado e doutorado para continuar na área acadêmica. E a ideia de não fazer a licenciatura era muito assim, se eu fizer o bacharelado em genética, eu vou estar mais preparada para a prova do mestrado. Né? Então, pensando sempre uma etapa à frente, né? Eu escolho agora para facilitar a próxima etapa, aí escolho depois para facilitar a outra. E você só consegue isso quando você tem um plano de médio e longo prazo, né? Que era me tornar pesquisadora. Mas... A vida dá voltas, né? E no meio do doutorado, eu passei no concurso para o Instituto Federal do Rio de Janeiro e hoje dou muita aula. Então, assim, hoje eu acho que o meu principal hoje é professora de microbiologia em diversos níveis, né? Ensino médio, graduação e pós-graduação.
Mas eu acho que a minha rotina hoje é muito mais professora do que de pesquisadora, né? E, claro, a gente não para de estudar. Então, agora eu estou fazendo especialização em docência, né? Porque eu não fiz a licenciatura lá atrás. Então, Uma coisa que é importante, a gente vai construindo, né? Uma coisa que é importante é que fazer licenciatura e não escolher um bacharelado não te impede de ser pesquisador. É só porque você, nesses últimos 2 anos da faculdade, na segunda metade, você vai ser obrigado, entre aspas, a fazer algumas disciplinas que vão te direcionar para esse caminho, ou para genética, ou para licenciatura. Mas nada impede você fazer licenciatura e virar um pesquisador universitário em genética. Nada te impede de fazer genética e trabalhar com zoologia. Você pode fazer genética e trabalhar com DNA de molúsculo, sei lá. Você pode escolher. Nada te impede de fazer as duas coisas. Você pode fazer licenciatura, terminar a licenciatura e continuar na faculdade para fazer um bacharelado. Isso aí no final 2 diplomas, um de licenciado e um de bacharel. Aí depende muito. Se você quiser, se você está em dúvida, você não, como a Thaís estava, eu quero garantir que pelo menos aula para o ensino médio eu vou poder dar, você pode fazer licenciatura e fazer mestrado, ou fazer licenciatura e bacharelado, ou o contrário, fazer bacharelado e depois a licenciatura para se garantir. Também existem essas possibilidades. Planejamento é a palavra, né? Sim. Isso. Eu acho que uma coisa que eu tenho visto nos meus alunos na graduação é uma falta, eu converso com essa o tempo inteiro, é uma falta de planejamento. Se você pergunta para eles, o que você quer fazer daqui a 5 anos? Assim, porque às vezes o cara não sabe o que quer fazer. Assim, não sei se eu faço mestrado, não sei se eu faço licenciatura, não sei se eu vou para o mercado de trabalho. Eu falei, mas o que você quer fazer daqui a 5 anos? Qual seria o ideal? Eu quero ser rico. Não vai. Então, daqui aí... Uma coisa realista. Eu quero ser pesquisador. Então, se concentra no mestrado, né? Se concentra para se dedica a isso. Não, eu quero trabalhar, eu quero ir para o mercado de trabalho. Então você pode escolher outro caminho. Eu quero dar aula. Então faz a licenciatura. O que você está aprendendo aqui no laboratório é importante para a sua visão de mundo, mas talvez o mestrado não seja para você. Então, assim, um pouco definir o que você quer ver daqui a 5 anos e tentar fazer aqui para colher na frente. Eu acho isso que é importante. No momento da vida, às vezes você tem muitas ideias e às vezes é difícil de você escolher. Mas... Pois é. Agora, só um lance engraçado. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que teve uma professora que chegou para a gente dentro de sala e falou, gente, olha só, vocês vão ser professores de história ou pesquisadores, ou vocês vão voltar para dar aula para as faculdades. Uma coisa que vocês têm que ter na mente é que vocês não podem ter como foco ser rico. Eu quero ser rico, não. Esquece isso. Quer ser rico? Vai jogar na Mega Sena. Aí eu lembro que ela chegou e falou o seguinte, dá até para ser rico vendendo Natura. Eu falei, oi? Oi? Eu fiquei assim, peraí, vendendo Natura? Ser rico? Pô, tem que ser um puta vendedor mesmo, mas enfim. Mas ela considerava que era mais fácil do que como professora de história, né? Porra, né? Mas, enfim. E aí, assim, uma coisa que eu queria que vocês falassem. Vocês falaram de 3 coisas que não são comuns para eles, né? Assim, eles não têm contato com isso. E eu acho que é bem legal vocês falarem, se puderem falar sobre o mercado de trabalho e sobre como é o curso, que é farmácia, microbiologia e, Davi, você falou bioquímica. São 3 coisas que eu acho que não são muito comuns para eles, não são muito palatáveis para eles. Eu acho que seria legal se pudessem falar do mercado de trabalho também e também falar da formação, de como é o que se vê na faculdade, etc. Vou começar pela formação, então. Tá. A formação da biologia é muito ampla, né? Como o Davi falou, dentro assim, das ciências naturais, né, ou das ciências biológicas, é muito ampla. Tanto que hoje em dia existem outras graduações já mais segmentadas, já mais focadas. Então, se você gosta de tudo, recomendo fortemente biologia. Você vai ter um olhar horizontal, né? Você vai saber um pouquinho de cada coisa. Posso só te interromper? E uma coisa que é importante, as pessoas os alunos escolhem a faculdade que quer fazer com base no que eles não gostam. Então, para fazer biologia, você obrigatoriamente tem que gostar de ciências como um todo, porque você vai ter química, alguma química, você vai ter física, alguma física,
e você vai ter matemática. Então, você vai fazer matemática barra estatística, né? Matemática e estatística é super importante. Embora a gente não tenha que fazer as contas, porque o computador faz para você, o pensamento estatístico, a lógica, a matemática é importante. Então, se você fala, vou fazer biologia porque eu quero fugir de matemática, não rola. Então, assim, como a biologia é muito ampla, você tem que gostar de ciências como um todo. Acho que é isso. Desculpa, gostar do pensamento científico, da lógica científica, né? E isso é a biologia mesmo, assim, como um todo, ela vai varrendo várias áreas. Se você já tem noção, assim, eu quero uma coisa muito mais específica, eu quero trabalhar com biologia para estudar ciências da saúde. Então, talvez valha a pena você dar uma olhada em outra carreira, por exemplo, biomedicina. Ou, acho que tem um nome formal de ciências biológicas, modalidade médica, né? Porque realmente é um recorte dentro da biologia que vai te levar diretamente para fisiologia humana, né, para anatomia humana, para desenvolvimento de fármacos, já é uma coisa mais voltada para o bem-estar humano. Foge das plantas. Se você não foge de plantas, se você não gosta por de exemplo. Planta, faça biomedicina. Foge de ecologia, foge de biologia marinha, né? Se você quer trabalhar com alguma coisa mais focada para micro-organismos, né? Como eu estava falando, eu gosto muito do universo micro. Você pode fazer uma faculdade de microbiologia e imunologia, existe essa graduação. Então, você já está focado ali. Mas você, assim, por um lado, você se aprofunda muito na graduação, você já começa se aprofundando na graduação, e por outro lado, você vai perder alguma coisa. São os mesmos 4 anos. Para você se aprofundar em alguma coisa, você tem que deixar alguma coisa de lado. Então, por exemplo, você não vai ver bichos maiores. Assim. Então, se você está trabalhando com um micro-organismo que é patógeno de um inseto, você não vai estudar a fundo esse inseto, porque você não está cursando a biologia macro. Se você está querendo pensar em desenvolvimento de medicamentos, na área de alimentos, você pode ir para a farmácia. Acho que não é uma coisa que é muito clara para os alunos, mas assim, a farmácia estuda a área de alimentos. Eu não sabia. Historicamente. Historicamente. Farmácia não trabalha em farmácia, né? Não é só o cara da farmácia que trabalha na drogaria, né? Mas, historicamente, os alimentos são nossos primeiros remédios, né? Então, você pensa assim nessa lógica histórica. É por isso que os alimentos estão ali na área farmacêutica. Mas também existe engenharia de alimentos, tá? Para fechar esse gancho aí. Então, assim, tem algumas possibilidades. Tem vários catálogos, eu recomendo isso para vários alunos. Assim, tem vários catálogos das graduações ou revistas específicas, guia do estudante, coisas do tipo, que vão descrevendo cada graduação. Vale a pena parar e dar uma olhada nisso. Se você está em dúvida, o que seguir, vale a pena. E outra coisa que eu não costumo ouvir muito as pessoas indicando, assim, profissionais indicando e professores indicando, mas eu recomendo também que você vá nos sites dos conselhos que regulamentam aquelas profissões. Porque ali você tem qual é a área de atuação daquele profissional. Então, no site do conselho, normalmente é de muito fácil acesso o que aquele profissional pode fazer. Então, costuma dar uma luz para os alunos, assim, isso é uma coisa muito legal que esse profissional está habilitado a fazer. Ou seja, nessa graduação eu vou aprender a fazer isso. Então, para quem está na dúvida por carreiras muito similares, ou até para quem está na dúvida de carreiras que não tem nada a ver, acho que é um caminho para esclarecer mais cada um dessas pequenas diferenças que a gente vê na formação, né? O mercado de trabalho. O mercado de trabalho da biologia, eu acho que a principal reserva de mercado, assim, é professor, né? Professor de ensino médio fundamental. O licenciado em biologia, ele pode dar aula de ciências para o fundamental e de biologia no ensino médio. Eu acho que essa é a principal reserva de mercado que a gente tem. Mas você pode trabalhar no mercado com outras coisas. Então, você tem biólogos que podem fazer análises clínicas, por exemplo. Então, você pode trabalhar em laboratórios de análises clínicas. Você tem uma coisa que é reserva da biologia, embora a engenharia florestal também entre, e engenharia ambiental entre um pouco nisso, que é a parte de meio ambiente, então dá pareceres de impacto ambiental. Então, tem empresas, exploração de petróleo, construção civil, construção de coisas
você vai ter que desmatar um pedaço para fazer alguma coisa, você depende de impacto... de um relatório de impacto ambiental. Isso é bem característico de biólogos. De biólogos, então, também você tem um mercado para isso também. Não sei, não lembro mais. Gestão ambiental, né? Então, fazer todo esse monitoramento ambiental. E a parte de especialistas que subsidiam essa parte ecológica, né? Então, tem que ter um cara que entenda qual é aquela planta que está ali. Então, tem que ter um botânico especialista em dizer qual é aquela planta que ela pode tirar dali, se não pode, se está compatível com o empreendimento que vai ser feito ali, né? Às vezes a gente vê, assim, uns prédios muito bonitos com uma árvore no meio do prédio e tal. Às vezes é porque o arquiteto quis fazer uma coisa bonita, incorporando a natureza, às vezes é porque aquela árvore não podia ser derrubada, tá, gente? E aí você tem que integrar aquilo à sua construção para poder usar aquele terreno. O que eu confesso que eu acho muito maneiro. É bonito, né? Fica bonito. Quando eu chego no lugar e vejo assim, uma árvore, assim, no meio do nada. Aí o nego chega e fala, não, é porque ela não pode ser derrubada. Eu fico, que bom, cara. É coisa com respeito. Bom, talvez nenhuma pudesse ter, né? Quem diz que pode ou não derrubar, né? Normalmente é um biólogo ou um engenheiro ambiental e florestal também pode atuar nessa área. Tirando a parte de licenciatura, as outras atribuições do biólogo meio que sobrepõem com outras áreas, né? Então, a farmácia, falando da farmácia, pode fazer análises clínicas também. O biomédico pode fazer análises clínicas também. Então, você tem um pouco de sobreposição. Da farmácia, então eu não sou farmacêutico, embora então conheci a faculdade de farmácia quando eu virei professor da faculdade de farmácia. Então, diferente da biologia, a farmácia é um curso mais técnico, né? Ele tem uma profissão e tem várias áreas que o farmacêutico pode atuar. Então, o farmacêutico pode atuar na análises clínicas, ele pode ser farmacêutico que a gente conhece mais que o farmacêutico de farmácia, o cara que está ali ajudando o paciente a usar determinado, entender uma receita, posologia e tal. Que na verdade é subestimado o profissional de farmácia dentro de uma farmácia, né? Dentro de uma drogaria. O farmacêutico não é o balconista. O balconista ele não precisa ser farmacêutico, né? O farmacêutico é o cara que vai, por exemplo, ajudar um paciente ele não pode prescrever, mas ele pode ajudar um paciente a explicar, a tomar a posologia certa, dependendo do tipo do fármaco, do tipo do medicamento. Ele pode ajudar a escolher, que eles não precisam de prescrição, então o cara chega com algum tipo de sintoma, ele pode... uma picada de inseto, qual é o antialérgico que dá para usar aqui? Geralmente esse farmacêutico pode ajudar. Então, assim, o que contraindicação, então, vou comprar esse aqui, não, esse não, porque você toma esse outro, né? Interação entre diferentes medicamentos. Então, é super subestimado. Ele pode trabalhar com alimentos, como a Thais falou, então, indústria de alimentos, você pode ser um farmacêutico que seja responsável pela produção de um determinado de comida. Ele pode estar no hospital, então, farmacêutico que vai fazer distribuição de medicamento no hospital, farmácia hospitalar. Uma grande área de atuação. Só o farmacêutico pode fazer isso. Tem uma outra coisa, indústria. Na indústria farmacêutica também, obviamente, depende de farmacêuticos. Isso tanto em pesquisa como na parte técnica, né? Manipulação também. Farmácia de manipulação, que a medicamento é feito naquela farmácia, também é feito por um farmacêutico. Isso faz com que a farmácia seja um curso super diverso e teve uma mudança relativamente recente em como o curso de farmácia é feito, que antes era parecido com a biologia, você fazia um curso básico de farmácia, depois você escolhia, eu quero indústria, eu quero alimentos, você escolhia isso. Agora o curso é generalista. Então você tem que fazer tudo. Tem que passar por cada uma das áreas. Você tem que fazer vários estágios, você tem que estudar as matérias obrigatórias em cada uma dessas áreas. Eu acho que o curso seja muito diverso e seja mais longo que o da biologia. O curso de farmácia, o mínimo, o recomendado, seria 5 anos. E o farmacêutico também pode atuar na pesquisa. Então, você pode fazer farmácia e fazer um doutorado em ciências farmacêuticas, por exemplo. Ou em bioquímica, ou em microbiologia. Aí você vai escolher. Uma outra coisa também é que a graduação que você faz não impede você de fazer uma pós-graduação diferente. Então, você pode fazer biologia e fazer seu mestrado em história. Você pode estudar história da ciência. Assim, talvez seja um pouco exótico, mas é possível. Então, ninguém vai te impedir. A princípio, difícil, desde que você passe no processo seletivo,
você mostra que você entende de história para fazer aquela pós-graduação, sua graduação inicial não te impede de fazer uma mudança brusca de carreira. Assim, lembrando que as pós-graduações são mais específicas do que as graduações, né? Os programas de pós-graduação, em geral, têm um objetivo, assim, um foco, uma abrangência de estudo mais específica. Então, o caminho mais comum é que você faça uma graduação e escolha dali um subconjunto, né? Alguma coisa para você se aprofundar. Mas, às vezes, você quer trabalhar em coisas de interface mesmo. Você faz biologia e quer trabalhar com a área de museu, por exemplo. Porque tem muitos museus de ciências da vida, né? Museu de microbiologia, museu da vida. Tem vários desses tipos aqui no Brasil e em outros lugares do mundo até mais. Então, você pode ir trabalhar ali. Então, você tem como fazer uma pós-graduação numa área ligeiramente diferente para poder se aprofundar e achar o seu nicho do mercado de trabalho, né? Isso também é possível. Não, bacana. Você falou de bioquímica também, eu fiz pós-graduação em bioquímica. Se eu não estou enganado, a gente não tem uma graduação de bioquímica no Rio de Janeiro. Tem em Minas e São Paulo, eu acho. Uma graduação em bioquímica. Eu não sei muito do mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho do bioquímico um pouco que se confunde com o de farmácia, mas menor, porque o bioquímico não pode trabalhar na farmácia especificamente, né, essa coisa de atendimento com o paciente, mas ele pode fazer as partes, se eu não me engano, talvez na análise clínica também, e fazer a parte de pesquisa numa indústria farmacêutica, alguma coisa assim. A parte mais científica, né? Acho que mais científico-acadêmica. A parte de paciente fica restrita ao farmacêutico. Entendi. Bom, vocês tiveram uma vida acadêmica até vocês chegarem na profissão de vocês. E aí, acadêmicos, inclusive, de faculdades públicas, né? E aí, gostaria de saber de vocês, assim, vocês tiveram uma dificuldade, assim, ou tiveram grandes dificuldades para poder passar por essa vida, formação, ou vocês viram pessoas da sala de vocês que tiveram essas dificuldades para conseguir concluir essas graduações? Boa pergunta. Assim, dificuldades todos temos, em maior ou menor grau, mas, assim, se a dificuldade te retém, é outro esquema, né? A gente não teve nenhuma grande dificuldade que nos parasse. A gente foi tendo dificuldades que bom, nossas pernas conseguiram pular, assim, a gente foi conseguindo superar. Mas acho que, em geral, a biologia não é uma faculdade que as pessoas tenham uma retenção muito grande. Talvez se formar em 4 anos certinho, você não consiga a turma inteira. Não consegue a turma inteira, porque alguém repete cálculo e não consegue fazer a tempo depois, sabe? Bioquímica, sabe? Alguma coisa assim. Mas você meio que é um tropeço. As pessoas conseguem se formar em 4 anos, 4 anos e meio. Acho que no geral acho que não fica muita gente para trás. Assim, tem aquelas exceções, tem aquela galera que fica ali rondando o centro acadêmico, jogando ping-pong e não vai para frente. Assim. Porque tem aquela galera que gosta da vida acadêmica e não quer sair, né? Gosta tanto que quer passar a vida inteira ali, né? Mas a biologia não é um curso difícil. A biologia não é um curso difícil, sim, não falando por mim, mas falando pelo geral, assim, pelo menos na nossa turma, acho que basicamente todo mundo foi num não é questão de falar que não é um curso difícil, é questão de falar que não é um curso feito para deixar as pessoas para trás. Isso. Como às vezes eu tenho a impressão que são as engenharias, sabe? Que o professor de engenharia tem prazer em deixar metade da turma reprovada naquela disciplina. Eu não vejo esse hábito, essa cultura. Acho que a palavra certa é. O Bruno falou isso quando ele foi entrevistado aqui. Pois Na turma dele de engenharia entrou, sei lá, uma quantidade, saiu menos da metade. Muita gente que sai da biologia sai porque não gostou da faculdade, porque está querendo fazer outra. A gente teve uma colega de turma que saiu da faculdade de biologia para fazer artes cênicas. Ok, né? Bom, essa pessoa não ia se formar nunca, né? Ela não queria. Então, assim, a gente vê muitas pessoas que trocaram de faculdade ou que saíram por isso. Algumas outras pessoas saem por problemas pessoais ou por questões pessoais, né? A nossa graduação em biologia na UFRJ era uma graduação integral.
Então, manhã e tarde, estudando, não é todo mundo que consegue, tem uma estrutura familiar que consiga isso e tudo mais. Então, as pessoas podem acabar desistindo por isso. Mas acho que, no geral, não é uma universidade, uma faculdade que tenha cultura de reter. É uma faculdade que tem cultura de puxar, você tem que estudar mesmo, vai ter noite que você vai virar, não vai ter jeito, entendeu? Vai ter trabalhos que você vai achar que são impossíveis, mas que, no fim das contas, você consegue terminar, entendeu? Acho que... Mas e o mestrado e o doutorado? Vocês veem da mesma forma? Tipo, que a galera consegue ir de boa? Ou aí o desafio... Óbvio que o desafio aumenta. Mas, assim, eu digo, as condições familiares, talvez, ajudem mais a conseguir. Eu acho que o desafio aumenta, a dedicação tem que ser aumentada. Acho que você já está mais velho, né? Então, você tem que ter o foco de que você continua com... ser bolsista, basicamente, né? Você ganha pouco para o trabalho que você tem. Você rala bastante para o quanto você recebe financeiramente, assim. Mas eu acho que tem tem uma intensidade de trabalho muito grande distribuída no tempo de mestrado e doutorado, mas o crítico é a entrada. Eu tenho essa visão, assim, que na pós-graduação, o aperto mesmo é o acesso. Depois dali você tem um aperto constante, porém suportável até o final. Desde que você também consiga lidar com a pressão. Eu acho que esse é um dos grandes problemas hoje em dia, é você conseguir segurar uma pressão psicológica mesmo, assim, você tem que ter uma saúde mental para segurar uma pressão tão grande de trabalho com relativamente pouco reconhecimento, inclusive reconhecimento financeiro. Acho que você começa a ter o reconhecimento financeiro depois que você se forma no doutorado e consegue um trabalho. Ali sim você está adequadamente remunerado. Não, justamente você é subremunerado. E você tem que gostar, assim, eu acho que quem faz mestrado, doutorado, dificilmente faz por fazer, assim, você tem que estar fazendo ali porque você gosta daquilo que você está fazendo. Você acredita, né? Você acredita e você vê, como eu falei, do planejamento. Estou fazendo isso aqui porque eu quero ser pesquisador mais para frente. Isso aqui que eu quero fazer da minha vida. Fazer o mestrado por fazer, eu acho meio que esquisito, porque você trabalha muito e ganha pouco, no final das contas, assim. Valeria mais a pena você ir para o mercado de trabalho e trabalhar o mesmo e ganhar mais, se for o caso. O mestrado, o doutorado, você entrou, como a Thaís falou, você entrou, você vai sair. Dificilmente, assim, são poucos os alunos, tem a evasão, o cara que abandona porque quis, mas ninguém vai ser reprovado e não vai fazer o doutorado inteiro e ser reprovado na tese, a não ser um caso muito específico. O que acontece é que a pressão mesmo é na entrada, então a seleção é difícil para você garantir que aquele aluno ele vai ser um bom mestrando e um bom doutorando. Então, depois que você passou na seleção, você vai. O problema é que eu acho que a responsabilidade é maior, porque quando você está na graduação, o trabalho é seu. Então, você vai terminar ali você. Quando você está no mestrado, doutorado, você tem um orientador que é responsável por você. Então, se você faz um trabalho ruim, é um trabalho ruim para você e para o seu orientador. Então, esse seu orientador vai ficar em cima de você, porque ele não quer... Porque se você terminar a sua dissertação ou tese, vai aparecer lá, Davi Maierovski, o aluno Davi Maierovski, o orientador fulano. O nome do cara sai junto. Então, o cara não quer ficar com essa mancha no currículo. Assim, pô, aquele aluno do fulano foi ruim. Então, o cara vai te apertar também. Então, eu acho que a responsabilidade aumenta, porque não é só por você. Tem um professor que está te orientando e responsável por aquele trabalho. Eu acho que talvez essa pressão seja um pouco maior. Mas, assim, entrou no mestrado, entrou no doutorado, você quer ter um trabalho bom, porque, como eu falei, você está disputando 30 por ano para uma vaga. Então, se você não fizer um bom doutorado, sua chance de conseguir uma vaga depois, se você quiser ser professor, vai ser mais difícil. Então, a hora de trabalhar é no doutorado. Bom, e o que mais motiva e o que menos motiva vocês na profissão? E aí pode falar, no caso, faculdade, aula, biologia em si. Como eu falei, eu fiz biologia para fazer pesquisa. Então, a aula nunca foi nunca foi meu menino dos olhos, embora eu goste bastante de dar aula para a faculdade. Eu fico brincando, eu dava aula no noturno, né, quando a gente estava presencialmente na faculdade. Aí eu ficava durante o dia no laboratório, e quando ia chegando 5 horas, 5h30, que eu tinha que ir para aula, eu falei, eu tenho que dar aula.
Mas aí, pô, depois da aula era super boa, assim, eu ficava empolgado. Então era um sofrimento para entrar na sala de aula, mas eu gostava no final. Eu tenho um sentimento Aí meio chegava misturado. em casa todo feliz. Pô, a aula hoje foi boa zona. Eu sentimento meio misturado, assim. Mas assim, eu gosto da pesquisa também. Eu gosto da aula, de ficar com os alunos, eu gosto da pesquisa. Eu acho que o mais me motiva é... Tem uma coisa que acho que o Bernardo falou pra gente isso, acho que isso é bem clássico, que um professor da genética falou. Tem 4 coisas. Isso é bom. Tem 4 coisas, não sei se você me ajuda se eu esquecer, que fazem uma pessoa querer ser um professor universitário. Uma é o cara fazer pesquisa. Então o cara tem vontade de ficar no laboratório, publicar artigo, aí dar entrevista para televisão, porque descobriu a vacina para o coronavírus, não sei o que, aquele negócio. Então o cara gosta disso. Por favor, tá? Hã? Por favor. A outra é o cara gostar de dar aula. Então o cara tá ali para ser professor mesmo, ele gosta de dar aula para os alunos. A terceira é formar gente. Não na faculdade, mas formar os alunos no laboratório. Então o cara tem orgulho quando ele vai num congresso e um aluno dele está dando uma palestra aí ele formou um aluno que virou professor de uma universidade. Então aquela coisa assim de filho, sabe? Assim, o orgulho do filho científico. E o quarto era o administrativo. É a gestão. A gestão. O cara gosta de ser professor porque ele gosta de ser chefe de departamento, de ver políticas públicas de educação, o cara quer ser reitor. Então, uma coisa assim. Eu acho que a minha fica entre pesquisa e formação de aluno. Eu gosto de ver o quanto os alunos crescem no laboratório. Então, você pega um aluno que chega sem saber nada, às vezes ele não sai assim, ele não sai o Einstein do laboratório, mas você vê o quanto ele evoluiu, assim, você pensa assim, pô, eu fiz diferença na vida desse sujeito. Eu acho que isso é o que eu mais gosto, o que mais me motiva. O que me menos motiva é carga burocrática, talvez. Acho que muita coisa burocrática para fazer, relatório, não sei o que lá, isso é meio chato. E eu acho que a falta de investimento em pesquisa também. Porque assim, você tem que ficar escrevendo um monte de projeto, um monte de coisa para ganhar pouco dinheiro para o laboratório. Então, você tem uma carga burocrática alta para conseguir pouco dinheiro no final, dá uma desmotivada. Mas a gente vai levando aí na vida. Para mim, claramente, assim, o motivo é a aula. Assim, claramente. Eu só percebi isso depois, né? Se eu soubesse disso lá no comecinho, eu teria feito licenciatura, provavelmente. Mas são esses caminhos que a gente, quando está no ensino médio, a gente acha que só tem um caminho reto, tipo, que nos leva ao determinado objetivo. Nem sempre é assim. Claro que dá muito mais trabalho se o seu caminho for muito tortuoso. Mas, às vezes, pequenos desvios contribuem para a sua bagagem de chegar naquele objetivo. Então, também não fica se cobrando de fazer o caminho mais retinho possível para chegar lá. Às vezes, esses pequenos desvios vão ser teu diferencial, entendeu? Porque você vai acumulando uma bagagem, vai tendo um jogo de cintura, vai tendo uma vivência que outros que fizeram esse caminho retinho não vão ter. Então, acaba sendo melhor. Mas, enfim, voltando, nitidamente, assim, o que me motiva é a aula. Assim. E, às vezes, os alunos vão assistir a aula e falam assim, pô, hoje foi uma aula boa. Saibam que os professores também têm essa sensação, assim, a gente também tem aulas que a gente dá e fala assim, hoje foi mais ou menos. A aula foi caída. E tem vezes que a gente sai, caraca, hoje eu consegui. Hoje eu prendi a atenção dos alunos, eu consegui ter os insights dos bons exemplos. Veio uma pergunta que eu não esperava, mas eu consegui responder sinteticamente, exatamente o que está no topo das pesquisas, eu consegui usar uma linguagem acessível. Enfim, a gente também tem dias que a gente dá boas aulas e volta feliz para casa, assim, por ter dado uma aula fora da nossa média, assim, que a gente conseguiu uma aula mais bacana. E eu acho que também está ali a formação de alunos, que eu acho que se mistura muito com a formação, com a aula, né? Na aula você forma os alunos como um grupo, né, como uma turma, e no laboratório você forma eles mais individualmente. Então você fala assim, cara, esse experimento não é assim que você faz, você está esquecendo esse pulo do gato aqui, você está pulando essa etapa do processo e tal. Isso eu gosto muito. E, sem dúvida, a parte que eu menos gosto é a parte burocrática. Existe uma parte administrativa, uma parte de gestão do seu trabalho, que é necessária. Às vezes é legal, mas tem uma parte que é burocrática, que é escrever coisas que ninguém nunca vai ler, que é fazer relatórios que são inúteis, mas que fazem parte.
que, vamos deixar assim bem claro, isso tem em todas as carreiras. Achar que você tem que escolher agora a carreira maravilhosa e ideal, você pode esperar sentado, assim, isso não existe. Todas as carreiras têm um lado ruim, tem uma parte chata. Eu acho muito propaganda enganosa esse negócio assim de todo dia eu acordo e vou feliz da vida para o meu trabalho. Aquela parada de coaching, né? Eu acordo de manhã e penso, essa minha semana vai ser tão maravilhosa porque eu vou trabalhar. Cara, eu acho isso, assim, sinceramente, eu acho de coração, eu acho isso balela. Tô falando assim, como se eu falasse para um filho, para um irmão, assim, tipo, isso é besteira. Todo curso vai ter uma coisa chata durante a sua formação e todo trabalho tem uma parte chata. Eu acho que o trabalho que não é chato é ser rico. A gente já falou sobre isso. Não é nossa realidade, né? Então, assim, todo trabalho vai ter uma coisa chata, vai ter uma pessoa que você não gosta, que você vai ter que lidar. Então, assim, a gestão de pessoas é uma coisa importante para a gente trabalhar hoje em dia, né? Esse conhecimento socioemocional está sendo cada vez mais trabalhado hoje. Vai ter uma pessoa que você não gosta com quem você vai ter que trabalhar, vai ter um chefe, eventualmente, que você não gosta, que você vai ter que se submeter a... Sabe? Vai ter alguma coisa chata. E para mim, o chato, assim, as pessoas chatas eu consigo lidar melhor do que as tarefas chatas. Assim, as tarefas burocráticas é o que me desestimula. Mas é isso, a gente passa por cima. Até ser rainha da Inglaterra tem parte chata, gente. Não é? É isso. Tem? Bom, como eu não vou chegar a ser isso nunca, e acho que também não devo fazer uma entrevista com ela, então não sei se deve ter nada. Ok. Manda um e-mail, vai que ela responde. Né? Agora ela tá tão antenada, né? Tá fazendo até live. Gente, e para a gente encerrar, antes da gente abrir para os alunos fazerem as perguntas deles, o que vocês gostariam de deixar de recado para eles que querem seguir aí a carreira acadêmica ou biologia, ou enfim, quais as outras que a gente falou? Eu acho mais importante, como a Thais falou, não pensar num caminho direto, assim, que eu tenho que fazer isso, assim, mas eu acho importante, mais do que o caminho entre A e B, é você saber qual é o seu B, assim, onde você quer chegar. Então, pensa assim, como eu falei no início, assim, eu quero ser tal coisa, eu quero, daqui a 5, 10 anos, eu quero tentar estar fazendo tal coisa. E você pensa qual é o melhor caminho. Então, assim, eu gosto muito de ciência, eu quero ser cientista. Então, você vai ter que, pesquisa sobre isso, você vai ter que fazer uma carreira, um curso acadêmico, então, biologia eu acho uma boa opção, mas você pode fazer farmácia, pode fazer um outro. Isso serve para química e física também, os cursos básicos, né? Química, física e biologia, vão te dar uma visão mais geral, mais ampla. Agora, se você quer trabalhar com cosmologia, você sabe disso, talvez fazer astronomia seja uma opção melhor. Mas se você está meio em dúvida, faz física, você vai conseguir trabalhar com astronomia fazendo física. Biologia acho mais difícil, mas... Então, você pode escolher... Se você já sabe mais ou menos, acho que é difícil na atual situação, a gente, infelizmente, já tem muito pouco contato público geral, muito pouco contato sobre como funciona a pesquisa científica. Então, talvez pesquisar sobre como são os laboratórios, te dê uma ideia do que você quer fazer melhor. Nesse caminho, então, eu quero fazer jabá, posso? Pode. 2 jabás, na verdade, um que é meu especificamente, outro não. Está tendo nessa semana, vou até deixar o vídeo, vai ficar um pouco datado, mas nessa semana está tendo o Festival do Conhecimento do UFRJ, a UFRJ está tendo 100 anos esse ano. Infelizmente, a gente não pôde fazer um evento presencial, mas a gente conseguiu organizar, meio que correndo, um evento gigantesco pela internet. Então, que apesar meio que correndo ficou muito bom. Apesar de meio correndo ficou excelente. Então, manda o link que eu boto na descrição do vídeo no YouTube para o pessoal poder seguir. Tá, então eu vou mandar para você. Que são, acho que, umas 20 salas no YouTube simultâneas, 3 vezes por dia. Então, são 60 palestras ou eventos diariamente sobre várias coisas. Tem muita coisa sobre Covid-19, mas sobre outras coisas também. E dentro disso, a gente tem uma coisa que acontece todo ano, que não está acontecendo no momento, que é o Conhecendo o UFRJ. Que as escolas vão conhecer os cursos. E isso estava acontecendo online. Então, se você entrar no canal do YouTube da extensão UFRJ, tem uma playlist de Conhecendo o UFRJ que tem apresentações dos coordenadores de curso de cada um dos cursos. Então, você pode dizer,
Se você quiser, você pode olhar tudo. Acho que os vídeos são curtos, são vídeos de 5 minutos. Você vai levar algumas horas vendo tudo, mas você pode escolher o que você quer mais ali. Biologia, farmácia, alguns professores vão falar sobre os cursos. Então, ele vai te dar uma ajuda. Uma outra coisa que eu quero fazer, falando a gente não conhecer, o público não conhecer como funciona a ciência, eu tenho um canal de divulgação científica, que é a Porta de Marfim. O nome é péssimo, mas já tem 6 anos, eu não vou mudar mais, infelizmente. Eu mando o link para o Júlio também, para ele colocar. E aí, nossa ideia tem tanto blog, Facebook, Twitter e YouTube. A ideia é a gente tem uns alunos participando, a ideia é a gente tentar traduzir ciência de modo palatável para o público geral. A gente escreve sobre ciência de modo geral. Outra coisa, cortando rapidamente, outra coisa que a gente não falou, também a atuação do biólogo de divulgação científica e jornalismo científico também tem crescido. Eu ia botar isso agora. Então, uma outra coisa que você também pode fazer é uma visão enviesada da minha formação, mas eu acho, o jornalista pode me contrariar, mas eu vejo mais comum, ou mais fácil, um biólogo entrar na área jornalística, então um biólogo escrever sobre ciência, do que um jornalista se enveredar na biologia para escrever sobre ciência. Tá? Pode ser uma coisa meio uma presunção de achar que a ciência é mais difícil do que o jornalismo, talvez esteja errado. Acho que não. Mas eu vejo isso mais fácil. Então você pode, eu gosto muito. Até porque você tem a noção do que você está falando, você pode falar sobre aquilo, né? Talvez você dominar ali os meandros, mas você sabe mais fácil, usar as melhores palavras jornalisticamente, mas eu vejo esse caminho mais fácil. Então, assim, eu quero trabalhar com jornalismo científico, talvez fazer biologia seja um caminho. Um dos percursos que a gente estava falando, né? Você começar a fazer uma graduação que é ampla e depois, na pós-graduação, você não faz exatamente um recorte dessa graduação, mas uma área de interface, né? Então, fazer comunicação científica... Comunicação científica tem pós-graduação. Eu acho um dos promissores hoje em dia, sinceramente. Eu acho que vai ser muito importante o que a gente está vendo hoje. Nesse momento, assim, pandemia, fake news total, né? Ninguém sabe muito bem no que acreditar. Você ter um profissional que consegue transformar o que está sendo produzido de conhecimento de ponta em algo palatável para o público leigo, eu acho que é o tipo de profissional que vai ser mais necessário em curto prazo, assim, até em pouco tempo. Desculpa, eu acabei de te cortar. Não, isso tá ótimo. Para quem quer fazer biologia, cara, vai em frente. É muito legal, muito legal. Assim, eu tenho um grande amor pela carreira, no sentido de que eu gosto do que a carreira fez comigo. Eu, hoje em dia, vejo o mundo com os olhos de uma bióloga. Então, assim, eu interpreto o mundo baseado no que eu aprendi na graduação, e eu acho isso interessante, assim. Eu imagino que todas as carreiras fazem isso, né? Um cara que fez direito, ele vê o mundo numa perspectiva legal, né? Numa perspectiva de leis. E o curso superior faz isso, né? Ele muda a sua perspectiva. Como você vê o mundo? Ele muda seu ponto de vista. E eu gosto muito do jeito que a biologia me mudou, assim, como eu consigo ver o mundo hoje. Esteja preparado para os desafios, mas acho que as carreiras do século XXI são desafiadoras, não vai ter uma muito fácil, não. E quando você gosta, fica muito mais fácil, né? Exato. Uma coisa que eu gosto de falar para os alunos que estão escolhendo o que vão fazer, alivia um pouco a pressão. Assim, não tem só uma forma de ser feliz. Isso. Às vezes você acha que é agora, nesse momento de decisão, que eu vou escolher qual é a minha carreira, que eu vou escolher qual é a minha graduação, e se eu fizer a escolha errada, eu vou ser infeliz para todo sempre. Assim, calma, tira um pouco desse peso, assim. Eu amo biologia, adorei ter feito essa escolha, conheci meu marido, pai do meu filho, durante a graduação, tipo, mudanças de vida em vários aspectos, não só no aspecto profissional, né, mas assim, são muito importantes em muitos aspectos, mas, cara, eu seria feliz fazendo outras coisas também. Não é uma competição, assim, não dá para eu saber em qual eu seria mais feliz, para pensar que com 17, 16 anos, sei lá, eu tô escolhendo o caminho que vai me fazer mais feliz de toda. Assim, não existe isso. Você consegue ser feliz com algumas opções. Então, tira um pouco desse peso de que tenho que fazer a maior das escolhas da minha vida.
Você vai fazer uma escolha e como você vai encarar essa escolha vai te fazer feliz, assim. É muito mais do que a escolha em si, mas é o seu jeito de ver a vida, seu jeito de ver sua profissão que vai te fazer feliz no fim das contas. Então, relaxa. Eu gostaria de agradecer a vocês imensamente por terem aceitado, por terem feito toda essa logística, né, de conseguirem estarem os dois na mesma live, né? E, enfim, agradecer a atenção. Samuel está agradecendo aqui. De nada, Samuel. Disponha. Agradecer a atenção de vocês, a Natiele também. Agradecer a atenção de vocês, o tempo aqui conosco. Desejar um ótimo final de semana de quarentena, né? Vamos aí, né? Mas, de A toda gente forma... agradece, Júlio. Valeu mesmo. É um prazer falar de biologia, é um prazer falar para os alunos de ensino médio, sempre muito bom. Prazer estar com um amigo de tanto tempo. E se tiverem dúvidas depois, podem entrar em contato, podem perguntar. Às vezes a questão vem depois, né? Aquele estalo, devia ter perguntado. Não deixa não devia, não. Manda pergunta. Manda que a gente dá um jeito de dar nosso ponto de vista, de pensar numa resposta. Quando eu boto no Instagram lá para fazer o link, eu sempre boto no Instagram para poder marcar vocês. Aí eu marco vocês lá para, se eles quiserem falar comigo diretamente para falar com vocês, ou enfim. Beleza. Tá? E aí Curtam a minha página lá e pode mandar mensagem pela página. Instagram é muito recente para mim, eu não tenho esse negócio, não. De toda forma, você vai me passar o link das coisas para poder... Isso. Pode mandar mensagem pela página que eu respondo. Beleza, então. Só um recado, semana que vem a gente vai começar um projeto, né, aqui, apesar de se manter com essa questão de perguntas, de entrevista. No sábado, a gente vai fazer uma entrevista, possivelmente, com um profissional da educação física, mas será um profissional negro, que a gente vai, durante aquele período em que vocês vão estar de recesso, a gente vai fazer depois, durante a semana, uma entrevista com professores negros falando sobre o desafio de professor e por ser negro. Então, vai ser uma semana meio especialzinha aí para vocês, tá? E aí, quero convidar a semana que vem, portanto, para vocês estarem aqui também. Davi, Thaís, grato imensamente. Thaís, futuramente é Thiago, que estará aqui. Olha só! Já conversei com ele, ele já aceitou, então futuramente será o Thiago a estar sentado também dando as entrevistas. E, de novo, muito obrigado. Bom sábado a vocês. Eu que agradeço, gente. Agradeço bom também. Sábado, bom fim de semana. Boas férias, então, pelo visto, está chegando aí para os alunos. Bom mini recesso. Vão ter um mini recesso aí. Enfim. Então é isso, gente. Muito obrigado. Beleza. Bom dia, bom sábado. E, galera, tamo junto. Isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.